tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia, esse sábado maravilhoso que o Senhor nos entregou. E hoje são 16/9. Convido vocês a estar conosco no devocional e hoje nós faremos a leitura de Miqueias. Continuamos aí com 6 e 7, finalizamos Miqueias e iniciamos na 1 e 2. Bom dia, Edjane, seja bem-vinda. Bom dia, Alex. Já começa a leitura. Cris, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Cris. Bom dia. Tudo certo por aí, Alex? O som como que tá? Tudo bem. Tudo bem? Maravilha. Deixa eu colocar aqui, Miqueias 6 e 7, na 1 e 2, fixar o comentário. Vamos esperar as meninas entrarem aí, para a gente já começar nossa leitura. Okay. Estamos avançando, né, Alex? Daqui a pouco entra no Novo Testamento e acaba rapidinho. Porque o velho demora. Com certeza. O velho é longo. E aí, Cris? Tudo bem? Tudo. Vamos só aguardar a Laiane entrar aqui. Estamos aí de vários lugares do Brasil, né? Estados diferentes, Minas. Eu e Alex na Bahia. Cris, aonde, Cris? Tocantins? Tocantins. Uau! Olha para você ver. Deus é maravilhoso, né? Se não fosse a tecnologia, como que nós iríamos nos encontrar, gente? Verdade, poder da internet. Para mandar essa mensagem para onde? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Maravilha. Vamos iniciar então, gente, com a oração. Quem sente de fazer oração? Cris, quer fazer? Laiane? Pode ir, Cris. É chique demais. Pode ir, Liz. Pode? Então, deixa eu iniciar aqui e a gente já vai para o devocional. Vamos fechar os olhos, respirar bem fundo. Atrair ainda mais a presença do nosso Criador para o nosso dia. Pai, a Ti rendemos graças por mais essa oportunidade de acordar pela manhã, de poder contemplar todas as maravilhas que o Senhor já tem nos dado. Pelo dom da vida, pela saúde, pela família extraordinária que tem nos entregue. Te pedimos sabedoria, Senhor, sabedoria para esse dia. Para que possamos visualizar as grandezas que Tu tem nos entregue. Que possamos ser gratos, Senhor, por tudo quanto Tu já nos entregou. Que possamos ser obedientes aos Teus mandamentos, à Tua palavra. Que através dessa leitura de hoje, Senhor, a nossa mente possa ser renovada pelo Teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, conseguir enxergar, Senhor, o quão glorioso e extraordinário são os Teus caminhos. Muitas vezes nesse mundo nos perdemos em meio às nossas tribulações, em meio às angústias, provações. Nós te pedimos nessa manhã que sejam abertos os nossos olhos do Espírito, que sejam abertos os olhos da nossa alma, para que possamos compreender e crescer ainda mais em Ti. Graças Te damos em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Fran. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Quem inicia hoje? Laiane? Pode ficar à vontade. Miqueias 6, 7, na 1 e 2. Isso. Vamos lá. Amados. Miqueias 6. Que capítulo maravilhoso. Estava meditando sobre ele ontem e hoje. É um capítulo que é dividido, é um capítulo bem curto, mas tem uma mensagem muito poderosa. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, o Senhor condena o seu povo, Ele julga o seu povo. É uma conversa de Deus para com o povo. O Senhor faz uma acusação. Ele pergunta ao povo, meu povo, no verso 3, meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que eu exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando da escravidão. E aqui no outro verso continua, meu povo, lembre dos planos de Baraque, rei de Moabe, que fez contra vocês,
e da resposta de Balaão que deu. Lembre de tudo o que aconteceu, desde que saíram do acampamento, do Vale das Acácias, até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, Senhor, consegui. Então, nessa primeira parte, o Senhor lembra ao seu povo todo o amor que ele teve por ter tirado o povo da escravidão, por ter conduzido esse povo até a terra prometida, por ter cumprido todas as promessas. E ele pergunta, será que o que mais eu poderia ter feito por vocês para provar o meu amor? Será que mais alguma coisa eu poderia ter feito por vocês? Então, essa primeira parte, o Senhor conversa com o povo, e o Senhor mostra para o povo tudo que ele já fez e a retribuição desse povo para com a bondade de Deus. Então, aqui o Senhor, duramente o Senhor conversa com o seu povo sobre as iniquidades, sobre tudo aquilo que o povo estava retribuindo ao Senhor. E na segunda parte, Miqueias responde como se fosse intercedendo pelo povo. Miqueias pergunta para o Senhor o que ele exige, o que Deus exige como sacrifício, o que ele agrada, qual que era a vontade do coração de Deus. E no verso 6 ele pergunta, o que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que é que eu oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano? Será que o Senhor ficaria contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os pecados das minhas maldades? Então aqui o profeta, ele está perguntando para o Senhor o que ele exige, o que agrada ao coração dele. Será que seria esse tipo de sacrifício? E o Senhor responde, o Senhor já mostrou o que é bom. Ele disse o que ele exige de nós. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele quer que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Então o Senhor respondeu através do profeta Miqueias que não é esse sacrifício de touros, rios de azeites, oferecer o filho primogênito, como o povo fazia. Eles pecavam, e aí eles ofereciam sacrifícios a Deus abomináveis, para perdão dos pecados. E o Senhor falou, não é isso que eu quero. O Senhor falou, eu quero que vocês façam justiça, ajam com justiça com as outras pessoas, que vocês amem, que vocês sejam bondosos, mostrem compaixão com os seus irmãos, para com com o povo de Israel. Que vocês andem em humildade, que vocês tenham obediência às leis do Senhor, que vocês reconheçam o poder e a autoridade de Deus. Então é isso que o Senhor trouxe aqui, como é a mensagem central desse capítulo 6. Que o Senhor não requer de nós sacrifício, porque não é isso que Ele exige. Ele quer de nós obediência, humildade, amor, justiça. É isso que nós devemos andar e trilhar, né, na nossa vida aí, na presença de Deus. E a terceira parte é o julgamento de Deus, que Ele promete que virá contra o povo de Israel. E o Senhor fala, tribo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. E assim o Senhor mostrou para o povo toda a injustiça, toda a desobediência, tudo aquilo que eles fizeram, que desagradaram ao Senhor. E o Senhor mostrou para eles e falou, ainda que vocês plantem, não terão comida. Ainda que vocês ajuntem riquezas, essas riquezas perecerão. Ainda que vocês façam qualquer coisa, tudo perecerá. Tudo isso vai acontecer com vocês. Olha aqui o que o Senhor falou. Isso vai acontecer com vocês porque vocês imitaram os maus costumes, as maldades do rei Uri e do seu filho, o rei de Acabe, que seguiram os conselhos dele. Por isso vou destruir Jerusalém, e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. Então é o julgamento de Deus contra o povo. Mas por quê? Pelas injustiças que eles vieram praticando até aqui. Por tudo que eles fizeram, pelas obras, né, de iniquidade. E se hoje, finalizando esse capítulo, Miqueias estivesse escrevendo para nós, como que ele falaria? Será que hoje nós poderíamos perguntar, será que Deus fica satisfeito com o quê? Que nós estejamos todos os dias na igreja?
que nós participamos do corpo da igreja, com o ministério, com ofertas todos os dias, fazendo alguma coisa para o Senhor? Será que é isso que Ele se agrada mesmo? Ou é que nós possamos estar com o nosso coração praticando a justiça, amando o Senhor, amando as pessoas, né? Fazendo aquilo que as pessoas, ajudando as pessoas a ir para o caminho do Senhor. Então, às vezes, a prática de certas ações exteriores, quer dizer, ações que as pessoas vão ver que eu estou ali fazendo na igreja ou fazendo por alguém, faz com que sintamos espiritualmente completos, satisfeitos. Mas e para o Senhor? É esse o sacrifício que Ele se agrada? Será que são essas grandes obras que podem ser vistas por todos? É isso que realmente vai nos elevar na presença de Deus? Então, que nós possamos refletir nesse capítulo de hoje e o que o Senhor quer de nós, de verdade. Essa essência, o que está no nosso coração. O que o Senhor quer é uma transformação de dentro para fora, do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser, para com a nossa vida e a vida do nosso semelhante. Isso é o que realmente o Senhor agrada. E depois disso, né, fazemos então aquilo que o Senhor determina para com a sua obra. E tem uma pastora, um dia eu assisti uma pregação e ela falava assim, eu achei muito lindo e virou uma chave na minha vida. Ela falou assim, na minha vida toda eu passei o tempo todo fazendo para o Senhor, fazendo pelo Senhor. E o meu tempo todo não foi com o Senhor. E depois que eu acordei, eu entendi que eu fazia tudo pela obra. Eu viajava, eu pregava, eu fazia, acontecia. Mas o meu tempo com o Senhor, com Ele, no quarto, em oração, em jejum, buscando direcionamento, era mínimo. Então eu fazia tudo para o Senhor. Mas de mim, né, com Deus, essa intimidade era muito pouca, era quase nada. Né? Então, depois que ela mudou, que passou o maior tempo fazendo com o Senhor, né? Estando na presença dele e sentindo a voz dele no seu coração, a vida foi transformada, de verdade. Então é isso que nós devemos refletir, que às vezes as grandes obras, aquilo que nós fazemos, as ações exteriores, não são aquilo que realmente agrada o Senhor, mas aquilo que está dentro do nosso coração, essa transformação que nós devemos buscar todos os dias da nossa vida. Com vocês, meus queridos. Perfeito. E quando você traz essa reflexão da pastora, eu lembro do texto do filho pródigo, que o filho que estava com o pai ficou com ciúmes, né? Trazer uma palavra assim, chula, com ciúmes do filho que voltou para casa. Ou seja, ele estava com o pai, mas não se sentia digno do pai. E não achou justo quando o pai decidiu, né, fazer uma festa para o filho que retornou para casa. E aí a gente entende, né, que ser servo e filho é muito diferente. Eu prefiro ser filho, porque você se sente amado, né? É muito diferente. Então, que venhamos entender, receber isso, né? E querer ser filho, porque ser servo é muito pesado. O jugo fica pesado. E Jesus garantiu que o jugo é leve. O jugo e o fardo é leve, né? O jugo é suave e o fardo é leve. Então, que nós venhamos agir como filhos. Pai nenhum vai dar ao filho nenhum peso, né? Pai que de fato ama. E o resumo dos 6 e 7, falando em uma palavra, é o que? Apelo por arrependimento. Entrando no 7, ele é dividido em 3 partes. Corrupção de Israel, Deus salva seu povo, oração, pedido de misericórdia. E a corrupção é do 1 ao 7. E vamos ver alguns textos, né? A partir do 1. Ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas paredes, mas não encontra nada porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma pessoa honesta, nem uma que obedeça a Deus.
Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora. Juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam com como vão fazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiro. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los conforme os vigias deles. Isto é, os profetas anunciarão. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até o que diz a sua mulher. Pois, hoje em dia, os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará, o meu Deus eterno. Então, esse texto é antigo, mas parece tão atual, e o que acontece? Um ponto aqui, para a gente ficar, que aqui está dizendo, né, no 2, no país inteiro. Mas aqui não está generalizando, é que todo esse contexto negativo é praticado pela grande maioria das pessoas. Então, por ser praticado pela grande maioria, subentende-se que todos estão fazendo, mas não. Tem uma parte, até porque, se a gente for ver, o profeta que está sendo usado para enviar essa mensagem. E aí eu pergunto, trazendo para os nossos tempos de hoje, em qual contexto você se encontra? Eu me encontro. Só uma reflexão. Mas esse texto, ele está muito atual e aí a gente tem que, de fato, refletir e se preparar para não cair, né? Se estivermos, a depender do seu contexto, num lado que não faz parte desse contexto. Então temos que estar prontos ou se preparando a cada dia, né? Para não entrar nesse contexto de contendas, de contexto negativo. E qual a melhor forma? Buscando ao Senhor, se enchendo dele. E uma coisa que falamos aqui, lá ele falou, eu complementei sobre entender que nós somos filhos. Por muito tempo, eu estava até refletindo sobre isso ontem. O Evangelho foi passado de uma forma que você tem que ser um servo fiel, servo fiel, servo fiel, mas servo fiel é quem serve, é que vive com peso, não se vê digno de Deus. E quando erra, acha que vai ser punido por Deus. E aí, sabe, viver nesse contexto de servo que vai ser punido, pô, é tão pesado que quando a pessoa erra, ela, pô, não consigo descrever, mas muitos se afastam, porque não suportam o peso da cobrança, sabe? Que é um peso muito grande. Deus não é um Deus de peso. Tanto que a gente está vendo tanto contexto antes de ele trazer, né, que é a semeadura, mas antes de vir a punição, ele está sempre avisando o que vai acontecer. Ele está sempre se antecipando à punição. Para quê? Para que as pessoas mudem a sua rota, né? Então você vê que Deus não quer punir ninguém. Mas existe o princípio da semeadura e aí entra num ciclo vicioso. Então, é isso. Se nós entende e passa a agir como um filho, as coisas mudam. E para ser filho tem que ter relacionamento. Só isso. E aí entra o segundo ponto. Deus salva o seu povo. A partir do 8, vai até o 11, né? Os inimigos não zombem de nós. De fato, caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será nossa luz. Sempre foi, sempre será a nossa luz. E ele fala, né, que nós somos luz do mundo, e onde a luz chega, a treva se dissipa. Nós pecamos
pecamos contra Deus e agora teremos que suportar sua ira, a colheita dos erros, né? Mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz, ou seja, vem a colheita negativa diante de todo o contexto, mas se você suporta que a justiça de Deus ela é leve, virá a luz, virá as bênçãos. Agora tem que suportar e entender, né, o processo. 10. Quando os nossos inimigos virem isso, ficarão envergonhados, pois disseram: onde está o Senhor, Deus de vocês? Agora vamos ter o prazer de vê-los derrotados. Eles serão pisados com a alma nas ruas, como a lama nas ruas. Povo de Jerusalém, está chegando o tempo de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe as fronteiras do país. Naquele dia, os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Síria, do Egito e das regiões do rio Eufrates, virão dos mares e das montanhas distantes. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. E o final, né? A oração, pedido de misericórdia de Deus. Ó Deus, nosso pastor, e aqui é o profeta intercedendo para que Deus venha ter, né? Perdão, venha ter misericórdia para com aquele. Então é isso. Se errou, clama a Deus que ele tem o poder de mudar a rota. Mas assim, essa rota ela já é mudada espiritualmente. O perdão já é dado. Só que na terra, na carne, nós temos que colher o que plantamos. E se suportar o processo, pode ter certeza que a bênção virá. Então, é isso, gente. Fiquem à vontade. Tem algo a acrescentar? Falou tudo, Alex. Falou tudo. As meninas aí, tudo certo? Podemos iniciar Naum? E a gente passa para o próximo livro, Naum, capítulo 1, que vem pegar aí esse mesmo contexto de Alex, de Miqueias 7, e aí já inicia esse novo livro, falando sobre a justiça de Deus e a queda de Nínive. Então vamos entender rapidinho aqui. Quem foi Naum? Naum foi um profeta que escreveu um dos menores livros proféticos da Bíblia. São só 3 capítulos. E ele era uma espécie, assim, o nome dele significa consolador, confortador. Ele era muito sensível às visões que o Senhor entregava para ele. E aqui, nesse primeiro capítulo, ele já vem com uma disparidade, ou seja, 2 polos totalmente contrários. Ele vem falar sobre a destruição, ele traz aí na visão dele uma sentença sobre a capital da Síria, Nínive. Eu tive até uma dúvida. Ele vem falar que Nínive será destruída, vai ser a queda de Nínive, vai ser a destruição desse império assírio. E aí eu falei, mas espera aí, Jonas, há capítulos atrás, não foi lá, levou a mensagem e o povo não arrependeu? E aí eu li aqui, mas depois eu vou aprofundar um pouco mais, mas o que eu encontrei na internet falando assim, ele veio depois, houve sim um arrependimento da nação, tudo certo, mas essa nação continuou. Aí a gente já sabe que é uma nação depravada, muitos erros, muita idolatria, e isso chegou aos olhos do Senhor. Mas, gente, mais que isso, Nínive, ela oprimia, ela massacrava Judá de todas as formas. E nós sabemos que Judá é aí a menina do Senhor, né? A menina dos olhos do Senhor. É uma nação que veio ali com a lâmpada de Davi, apesar de tudo que aconteceu lá, mas era uma nação que era mais sensível aí aos conselhos do Senhor. Apesar de ter caído em várias tentações, apesar de ter se corrompido, mas Judá, os israelitas eram divididos em 2, né? Nós sempre falamos isso aí. Jerusalém e Judá. E Judá ela era mais sensível ao Senhor, ela era mais próxima. E tinha esse império assírio que queria massacrar por tudo. E Nínive era a capital. Então, nesse momento, o Senhor manda uma mensagem. Por que 2 mensagens opostas? Ele manda uma mensagem para quem estava oprimindo seus filhos amados, que iria ser destruída, e manda uma mensagem para Judá de consolo, de renovação. Judá, você será restaurada. Apesar do contexto, apesar de ser uma grande nação,
Assíria, né, que estava massacrando, Judá totalmente sem força. Já aí nesse contexto da Babilônia, Judá já assolada e ainda massacrada por essa grande nação. Então o Senhor, ele vem através de Naum mostrar o seu poder. E uma das coisas que mais me chama a atenção aqui, que eu gostaria de ler alguns capítulos, alguns versículos, aqui como que Naum traz a presença de Deus nesse momento, a natureza de Deus, a ira e a misericórdia. Ao mesmo tempo que ele se ira, é esse mesmo tempo que ele tem uma misericórdia infinita. Então, nos próximos versículos, do 1 ao 8, eu vou trazer aqui para vocês a leitura que eu acho assim, achei muito maravilhoso, assim, extraordinário. Naum apresenta Deus como vingador e justo, como Senhor todo-poderoso, como inabalável, como protetor dos seus filhos e como refúgio para aqueles que confiam nele. Então, gente, olha aqui que mensagem extraordinária que ele coloca aqui. O seu livro é escrito numa linguagem meio que profética, uma linguagem bem clara, para que nós possamos realmente entender e colocar em prática isso aqui, para que nós possamos compreender realmente quem é o nosso Deus. Aqui vem falando assim, o Senhor, no 2, o Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança. O Senhor toma vingança, é cheio de furor. Ele toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Um dos versículos mais conhecidos assim, de Naum é esse aqui. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são pó dos seus pés. Olha como ele exalta, como ele mostra o poder do nosso todo-poderoso Deus. Ele repreende o mar, faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do furor de Deus? E quem substituirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como um fogo, e as rochas foram por eles derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Olha só, até agora nós falamos até o 6. Falou sobre o poder dele, falou sobre a ira, falou sobre como que ele vê o ser humano, como que ele vê tudo isso que acontece, todos os movimentos. Ele tem o poder de destruir, mas tem o poder de edificar. E no 7, ele já traz um Deus poderoso, consolador para os seus filhos, que traz esse alívio para os que confiam nele, que é um Deus que pode fazer o impossível, pode restaurar, assim como foi a mensagem de Judá, que confiasse nele, que ele restauraria. E ao final, ele promete aqui para eles, contra ti, no 14, porém o Senhor deu ordem, que mais ninguém do seu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e ali farei teu sepulcro entre vis. Então o Senhor aqui finaliza Naum na sua mensagem. Ele traz aí o que foi revelado para ele. Que o Senhor traz essa mensagem para quem era injusto, para quem massacrou, para quem fez tudo de errado. Haveria uma destruição. Haveria aí um resultado de tudo quanto foi feito. E para o seu filho, seus filhos, a sua nação amada, querida, depois de tanto sofrimento, depois de tanto massacre, eles invocaram ao Senhor, eles pediram, eles se juntaram aí e buscaram esse arrependimento no Senhor, buscaram força para se edificar. E o Senhor manda uma resposta também para eles, que aqui haveria a edificação. É uma mensagem de grande conforto para Judá, uma mensagem de grande incentivo para que eles pudessem continuar, que eles teriam a vitória. Apesar das ruínas que estava a cidade, apesar de toda a destruição, era a hora de acalmar, a hora de confiar ainda mais, a hora de buscar ainda mais. Já estavam muito perto sua vitória, sua exaltação. Então aqui, gente, a gente consegue trazer isso para o nosso contexto hoje. Consegue entender, bom dia, consegue entender e refletir quais serão as nossas ações a partir de hoje. Qual é a boa parte que nós vamos escolher?
A nação, ela tinha tudo, ela era toda poderosa, mas ela decidiu, a nação da Síria, percorrer um caminho adverso, um caminho contrário aos mandamentos do Senhor. Ela decidiu perverter em todos os seus caminhos. E ao final, olha a consequência que veio disso aí. Bom dia, seja bem-vindo. Já a cidade de Judá, além dos seus erros, também foi perversa. Também fez errado, porque passou por todo o processo. Mas eles decidiram voltar para o Senhor. Eles decidiram se humilhar. E aqui veio a restauração. Talvez a nossa vida hoje, independente do contexto que você esteja, ou de bonança, cuidado com suas ações, cuidado com suas tomadas de decisões. Se o momento hoje é de calmaria, como essa nação, né, de todo poder, de tudo na mão, cuidado. E também se o seu momento é de dissolação total, tenha esperança. Em qualquer um desses momentos, aproxime-se do Senhor. Peça para Ele orientação. Aqui a gente vê um Deus todo-poderoso. A gente conseguiu contemplar essa grandiosidade do nosso Deus, o poder extraordinário que Ele tem. Então, se você compreender isso hoje e você trazer para o seu contexto, independente do que ele seja, de qual lado você esteja aí dessa história, você vai ter o seu resultado, você vai ter a misericórdia infinita dele. Ou, infelizmente, gente, vamos colher aí os resultados negativos, ocasionado aí pela ira das nossas atitudes, das nossas ações, a ira que provocaremos aí ao Senhor. E tudo quanto nós fazemos hoje, isso vai refletir mais cedo ou mais tarde. Então, vamos buscar de nos direcionar por essas palavras. Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje? O que vocês acham? Show de bola. Vocês, gente. Só trazer, Liz, esclarecer sobre quem veio antes. Jonas, a provável data de Jonas foi 755 antes de Cristo. Como é decrescente, não vem depois, né? Ali 710. Então foi depois, trazendo uma nova mensagem que o povo, depois que Jonas esteve em Nínive, o povo se arrependeu, mudou a rota. Só que depois desse período eles voltaram a cometer tudo novamente. E Uau. aí a Babilônia dominou Nínive, que dessa vez eles não mudaram a rota. Top. Fique à vontade. Maravilha, Alex. E aí, Vamos pro 2? Vamos. Deixa eu pegar o gancho do Alex aqui. Aqui a gente tem a destruição de Nínive, justamente por Babilônia, né? Então aqui o profeta vem nos trazer essa parte. E é a destruição, né? Que é a consequência do pecado. Aqui ele traz de uma forma só a destruição, porque querendo ou não, essa parte ele não vai falar sobre outra coisa, só sobre a destruição, os saques, tudo que aconteceu justamente por causa dessa nação, que ela se engrandecia e praticava o mal. Então, se ela estava praticando o mal, ela teve suas consequências. E Babilônia foi usada para isso, né? Para invadir. E eu vou ler aqui as partes que, querendo ou não, ele já mostrou. Babilônia vem como destruidor de Nínive, né? Ela pode ter uma guarda boa, mas a Babilônia foi enviada por Deus, então ele veio mesmo para destruir. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, e os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Aqui é o julgamento divino, né? Aqui é pelos pecados, é pela injustiça. Então, não adianta ter ali tudo. Vai haver o saqueamento, vai entrar. Então, não adianta os soldados estarem ali, porque eles vão invadir ali. Então, os nobres são chamados
mas tropeçam em seus caminhos, apressam-se para chegar ao muro e já encontraram os testudos inimigos armados. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. Suas servas gemem como as pombas e batem no peito. Então aqui, querendo ou não, eles foram derrotados. E essa nação, ela não foi só derrotada, ela foi destruída, nada mais viveu ali. Então, assim, aqui é uma parte que, querendo ou não, é para mostrar que, independente dos inimigos que você desenvolve, dos amigos, se você não tiver, né, tendo uma rota correta, você vai ser destruído. E Deus, ele é justiça, igual a Alice falou anteriormente. Ele não gosta de injustiça. E essa nação, ela era injusta. Então, se ela foi injusta, Deus mandou uma outra nação para destruir. E não adianta você falar assim, estava uma nação fortalecida, porque a outra nação veio, eles chegaram ali, quando eles viram, eles estavam ali armados, invadiram, saquearam, levaram o ouro, levaram a prata, levaram tudo. Então ali você entende que todo mundo morreu também, porque uma nação que ela não vai se reerguer, ela acabou. Então, é uma nação que ela, querendo ou não, ela não estava de acordo com o que Deus gosta, porque eles eram injustos, e Deus é justiça, ele é amor, ele é misericórdia, ele é humildade, como a Laiane já colocou. Então, se você tiver de acordo com os mandamentos e os preceitos de Deus, você vai se desenvolver. Você vai seguir aquela rota ali e vai ter um desenvolvimento. Mas se você não tiver, você corre o risco de ser destruído igual essa nação. E às vezes a destruição você nem percebe, porque provavelmente essa nação não foi avisada. Na verdade foi, né? Porque estava o profeta aqui, mas ela não quis ouvir. Então, busca a Deus, tenha sempre ali amor por si, busca a justiça de Deus, seja misericordioso, seja humilde. Seria isso. Show de bola. Tem algum comentário? Liz, Laiane? Não, é isso, tudo certo. Certinho. Eu Isso tenho aí. Top. rapidamente que a Babilônia, né? Quem venceu Nínive? A Babilônia. Isso porque Deus usa o profeta para levar a mensagem e eles não escutaram. E assim a gente, todo dia, de alguma forma, se nós temos um calo em nossa vida, de alguma forma Deus usa alguém, algo, alguma situação para estar nos avisando, para evitar que a Babilônia, nosso calo, nos derrube. E aí, nós estamos ouvindo as mensagens, nós estamos ouvindo os profetas que Deus está colocando em nossa vida. Pode ser até um simples texto que a gente passa no Instagram ou vê na internet. Fala com a gente, mas a gente, quando fala com a gente muda a rota ou continua errando. É sobre isso. Porque quando vem o problema, geralmente a gente culpa a Deus. Deus me puniu. Mas antes, ele enviou tantos profetas, ele enviou tantas palavras e nós ouvimos. Então a gente tem que estar atento. Porque quando a Babilônia nos derrubar, nós vamos, infelizmente, culpar a Deus. Vamos estar mais atentos, diminuir o ruído, os barulhos dos problemas. É difícil, mas é possível. Para a gente escutar mais, estar mais sensível e não permitir que a nossa Babilônia nos vença. Que é o inimigo que fica tentando, botando problemas para a gente nunca acreditar no que Deus tem e quer ao nosso respeito. É isso, gente.
Maravilha. E assim, só o que você falou aí, Cris, que eu achei bem interessante, Deus falou em Naum, através de Naum, que essa nação seria destruída. Uma nação toda poderosa. Gente, como assim? E Judá teria esse conforto, teria essa paz. Judá já estava desolada, já estava totalmente acabada. Como que eles iriam pelejar contra uma nação toda poderosa? E aí o que aconteceu? Quando o Senhor nos promete algo, não interessa de onde vai vir. Às vezes a gente olha para a nossa condição, o Senhor promete. Gente, mas não tem lógica, como que eu vou conseguir isso aqui? Mas aqui nessa 2, Cris, que você acabou de ler, só nos reforça. Não interessa a sua situação hoje. Se Ele te prometeu, vai acontecer. Ele usou de uma outra nação, que também era perversa, que também já tinha oprimido o seu povo, mas usou dessa para poder ir lá e pelejar contra os assírios. Então, o impossível aconteceu. E Judá teve aí sim sua vitória, seu momento de glória, e cessou essa questão da perseguição, da opressão contra ela. E nós, seres humanos, muitas vezes na nossa limitação ficamos assim: ó, Deus me prometeu, Ele vai fazer, mas como? Eu quero saber o como. Gente, não interessa o como, vamos entregar para Ele, vamos só confiar. Se Ele prometeu que vai fazer, meu Deus do céu, Ele tem poder de mover o impossível. Como nós vimos aí nos outros, aí, quem é Deus? Não descreve quem é Ele. E por que nós, coitado, quem somos nós, gente, diante do poder dele? Ficam assim, ó, Ele vai entrar por aqui, vai fazer isso, mas Ele não vai dar conta, mas eu não consigo. Ele não quer saber se você consegue. Ele quer saber se você atingiu a obediência, o arrependimento, a intimidade com Ele, que você está pronto para receber o milagre. Se você tiver, se nós estivermos prontos, vai acontecer. Nossa, maravilhoso ouvir isso nessa manhã, né, gente? Vamos acreditar e vamos chegar mais a Ele, que o milagre está vindo. Tudo certo por aqui, gente? E aí, gente? Laiane, Cris? Tudo certinho. Só agradecer mesmo. Tudo certinho. Gratidão, gente, por mais uma manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou. Que hoje seja um dia de meditação, que possamos refletir nessas palavras que foram lidas hoje. Um excelente dia para todos e amanhã tem mais. Já convido um amigo para estar conosco às 6 da manhã no domingo. Gratidão, gente. Gratidão, Fran, Edjane, o pessoal que esteve aqui junto. Que Deus abençoe grandemente aí. Excelente dia. Deus abençoe.